Eu acho que outra pessoa não teve esse privilégio. Que privilégio, irmão? Eu já tive o privilégio de a esta igreja apresentar os dois irmãos, pastor e irmão William de Andrade Oliveira, e hoje, aprove a Deus, apresentar a Patrícia Oliveira. Mulher, naturalmente, usualmente, na ausência do nosso pastor, não é ceia, mas tu tens a liberalidade para usar e abusar desse microfone. Só lembrando, ninguém aqui tem pressa para ir embora. Terminando meia-noite, tá bom. Glória a Deus. Usa à vontade. Fica à vontade. Deus abençoe, meu irmão. Realmente, irmãos, é uma responsabilidade muito grande. E quando o pastor Ismael fez o convite, à primeira vista foi um susto, mas eu nunca me nego a fazer a obra do Senhor. E eu disse a ele que eu ia orar e que depois eu dava a resposta. E todos os dias a minha oração é: eis-me aqui, Senhor. Então a minha resposta só podia ser sim ao pastor Ismael. Mas é uma responsabilidade muito grande me conceder o púlpito no domingo à noite, um culto de louvor e adoração ao Senhor, um culto de gratidão, onde eu sou a coordenadora do departamento. Então se junta, é uma soma de nervosismo, mas eu creio que o Senhor está na condução, e assim como falou o meu coração através dessa palavra, com certeza falará o coração de cada um nesta noite. Amém? Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Atos, capítulo 9, versículo 36 ao 42. Livro de Atos, capítulo 9, versículo 36 ao 42. Talvez algumas Bíblias tenham uma versão diferente. Eu não sei se a minha vai ficar igual ao que está no telão, mas eu vou fazer a leitura da minha. Amém? Havia em Jope uma discípula por nome Tábida, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram-no no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram 2 homens e lhe pediram: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhes túnicas e vestido que Dorcas fizeram, enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tábida, levante. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Amém? A pedido do pastor, as mulheres seguiram o tema da igreja. Então, nós não tivemos aí a liberdade de trabalhar com o tema, e o pastor pediu para que nós agregássemos o tema da igreja ao departamento. Então, por isso, nós colocamos aí mulheres servindo ao reino, multiplicando discípulos, anunciando o reino do Senhor. E para se fazer isso, é preciso ser um discípulo. Nessa noite eu queria compartilhar com os irmãos se realmente
verdadeiro discípulo que esteja aí fora anunciando o reino do Senhor, que realmente esteja multiplicando mais discípulos. E o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração de que para sermos verdadeiros discípulos existem algumas características que devem ter na nossa vida. É um estilo de vida ser discípulo. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos 3 características que o Senhor trouxe ao meu coração. A primeira característica, no versículo 36, que nós lemos, fala que Tábida se dedicava a boas obras. A vida daquela discípula era pautada por praticar as obras do Senhor. Todas aquelas que um dia Jesus a ensinou. Tábida não fez boas ações, algumas boas obras. Isso era a prática da sua vida. Isso era o seu cotidiano. Então, ela não era aquela mulher que simplesmente, às vezes, ia lá e praticava alguma obra no trabalho do Senhor. Não. As boas obras, a obra do Senhor, era cotidiano na sua vida. Aquilo era rotina, fazia parte da vida dela. Um discípulo, ele deve servir e ele deve viver sempre pronto a agir para engrandecimento da obra do nome do Senhor. Amém? Em João, capítulo 14, versículo 2, o Senhor fala: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também obras que tenho realizado, fará coisas maiores ainda. Amém? A segunda característica, um discípulo ele deve crer de todo o coração que o nosso Deus é um Deus de milagres. Não importa a circunstância, não importa o problema. Ontem nós tivemos na igreja do Santos Dumont, aniversário das mulheres de lá, e algumas irmãs que tiveram a oportunidade de estar lá, nós ouvimos um testemunho que nos deixou maravilhados. Uma irmã que foi diagnosticada com um tumor na costela, e ela creu de todo o coração que Deus era o Deus de milagres, que Deus era Deus poderoso na vida dela. E um dia, aquela irmã, louvando ao Senhor, começou a passar mal e foi ao hospital. E quando ela chegou no hospital, ela vomitava muito sangue. E o médico disse que pegou aquele vômito e disse para ela: isto é a raiz do seu tumor. Só o nosso Deus tem poder para fazer isso. Só o nosso Deus. Como não ser um discípulo que crê em obras? Como não ser um discípulo que tem ousadia para falar da palavra do Senhor? Muitas vezes, até de testemunho próprio, essa palavra ousada, ela foi usada não muito ao meu favor, mas eu recebi e recebo até hoje, porque realmente para falar do Senhor, para pregar, para ter vida cristã, para você falar do Senhor não só em palavras, mas como vida, ação, você tem que ser ousado. E nessa noite eu quero dizer a todos vocês que ousadia, isso é o que o Senhor fala na sua palavra que nós devemos ter. Isso não é algo errado, irmãos. Então, se alguém um dia disse isso para você, você é muito ousado, tome posse. Porque a palavra de Deus nos garante que nós devemos ser ousados. Buscar nele a sabedoria. Buscar nele a certeza do que vai falar. Não
Se você buscar orientação e pedir do Senhor a sabedoria, você vai ser usado para falar a palavra dele. Amém? Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas Deus de poder, de amor e de equilíbrio. Então, quando alguém te pedir uma visita, quando alguém pedir, irmã, me ajuda, você aceita. Porque o Senhor, Ele te garante na palavra dele que Ele te dá espírito de poder, de amor e de equilíbrio. E você pode ir com toda a ousadia no nome do Senhor, fazer a obra, fazer a visita e aquilo que te pediu. Amém? A terceira e última característica que um discípulo deve ter diante do Senhor, lá no versículo 40, nos fala que Pedro, antes do milagre, antes de ir até Tabita, ele se ajoelhou e orou. Esse se ajoelhar e orar ao Senhor, isso é rendição total ao Senhor. E isso nós devemos fazer em tudo aquilo que vamos realizar em nossas vidas. Seja a procura do emprego, seja qual faculdade nós vamos fazer, seja qual carro nós queremos trocar, tudo tem que ser colocado diante do Senhor, mas realmente se rendendo aos pés dele e dizendo: Senhor, conduz a minha vida, conduz qual é a direção que o Senhor quer para mim, para minha família. Muitas vezes a gente deixa a vontade carnal sobressair, mas eu orei. Você pode até ter orado, meu querido, como eu muitas vezes fiz, mas eu realmente não me coloquei diante do Senhor com total rendição e dizer para o Senhor: faz a tua vontade na minha vida. E depois que aquilo deu errado, eu ainda me senti frustrada, achando que Deus não tinha ouvido a minha oração. Mas quando a gente ora e pede para o Senhor: Senhor, traz a memória. E aí Deus mostra que naquele momento a ansiedade tomou conta. E naquele momento de oração a ansiedade saiu. E você deixou que a sua vontade prevalecesse e não a vontade do Senhor. E tudo aquilo que nós fazemos sem ser no centro da vontade de Deus, com certeza a gente se frustra. Porque a vontade do Senhor, ela sempre será a melhor para as nossas vidas. Pode ser que na primeira vista, primeiro momento, nós não entendemos. O entender é normal, meus queridos. Eu não entendo muitas coisas que têm acontecido na minha vida, mas eu tenho que aceitar. Eu tenho que aceitar, porque a palavra do Senhor diz que a vontade dele sempre será melhor na minha vida. E é o que eu quero dizer para os irmãos essa noite: deixe a vontade do Senhor sobressair sobre a sua vida, querido. Não importa o que seja, se for da vontade do Senhor, você mude de endereço, que você mude de emprego. Eu não sei qual é a situação de cada um aqui, mas o Senhor conhece. E nessa noite eu quero dizer aos irmãos: deixe a vontade do Senhor sobressair sobre a sua vida. Amém? Um discípulo, ele se consagra a Deus, ele ora e ele sempre consulta a vontade do Senhor. E dessa forma, ele permite que Deus os use, abençoar e salvar vidas. Foi o que ele fez com Pedro, e foi o que Deus
quer fazer comigo e com cada um que está aqui esta noite. O Senhor quer de nós um eis-me aqui, Senhor. Eu me consagro ao Senhor. Eu me permito ser usado pelo Senhor. O mesmo Deus que foi com Pedro é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus que quer usar a mim e quer usar cada um de vocês. Amém? Em 1 João capítulo 5, versículo 14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Que tremendo, né, irmãos? 37 anos de departamento, 37 anos que mulheres assumem esse compromisso com a igreja. Eu sempre digo às irmãs em liderança passada, nessa liderança, eu sempre digo para as irmãs que mulheres cristãs em missão não somos nós que estamos nesse grupo que nos reunimos todas as terças-feiras. Mulher cristã em missão é toda mulher que tem compromisso com a palavra de Deus. É toda mulher que diretamente ou indiretamente faz o trabalho do Senhor, faz a sua obra. Queridos, nós não precisamos de título. Você não precisa ser uma coordenadora de departamento para trabalhar para o Senhor. Você não precisa ser um vice-presidente do Orlando Valley. Porque Deus chama, usa quem Ele quer, do modo que Ele quer. O que nós precisamos é apenas dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, me usa da maneira que o Senhor quer, onde o Senhor quer. E muitas vezes o Senhor quer levantar você, quer usar você como alicerce da sua casa. E às vezes você pensa: meu Deus, o Senhor quer me usar para ir lá pregar a palavra, para converter multidões. E às vezes o Senhor quer usar você apenas para ser o alicerce da sua casa. O que falta em nós muitas vezes é o eis-me aqui, Senhor. Pode me usar. Só que quando chega até você, aí você quer recuar. Aí você fala: ah, não, acho que isso daí é muito para mim. Ser coordenadora das mulheres de MCM é muita coisa, quero não. Ser um vice-presidente da igreja é muita coisa, quero não. Mas a palavra de Deus, ela não relata que Deus recebe as boas obras e que Deus usa coordenadoras de departamento, que Ele usa apenas vice-presidentes da igreja. Ele diz que usa quem Ele quer e na hora que Ele quer. E para Ele fazer isso, depende de nós dizermos: Senhor, eis-me aqui. Usa-me, Senhor, para fazer a Tua obra. Usa para pregar a Tua palavra. Queridos, às vezes nós não precisamos pegar a palavra do Senhor e sair por aí e lendo o versículo para as pessoas. Às vezes só a sua conduta. Eu tive muito privilégio de trabalhar com a irmã Lourdes, e toda vez que ela passava no ponto de ônibus, a irmã Lourdes passava serviço e as pessoas lá. E ela dizia para as pessoas que estavam no ponto: Deus abençoe o seu dia, Deus está no controle da sua vida. Naquele momento, talvez fazia tanta diferença para aquela pessoa que estava naquele ponto de ônibus. Ela não sabia qual que era o problema. E o apenas desejar, Deus abençoe o Bruno, e dizer que a vida dele está na dependência do Senhor,
Isso é uma diferença tão grande. Muitas vezes nós nos defendemos em trabalhar para o Senhor justamente por isso, porque nós nos agarramos a coisas grandiosas, achando que só se eu fizer tal coisa o Senhor vai receber. Se você se colocar à disposição na obra do Senhor e dizer: tem uma coisa que eu quero fazer na casa do Senhor, eu apenas quero apagar e acender as luzes da igreja, o Senhor vai receber o teu trabalho da mesma forma que aceita o trabalho da irmã Patrícia como coordenadora, da mesma forma que aceita o trabalho do irmão Elivaldo como vice-presidente da igreja. Porque Deus quer de nós é um coração solícito, é um coração de amor, que nós façamos somente para engrandecer o nome dEle, para honrar o nome dEle, e que principalmente através dessas obras outras pessoas venham se render ao Senhor e dizer: Senhor, eu quero fazer parte desse exército, eu quero trabalhar também para o Senhor. Todas nós que nos colocamos diante do Senhor para trabalhar na obra, nós fazemos com amor e dedicação, porque nós temos uma certeza: o Senhor, Ele recompensa cada coisa que fazemos. O Senhor recompensa cada lágrima, cada nervoso, período de fome. Hoje nós ficamos ali, algumas irmãs, para fazer ali a decoração, e a irmã disse: eu tomei café às 7 horas da manhã, já era 2 horas da tarde. Mas o Senhor recebeu aquele sacrifício da irmã, e que muitas vezes aos olhos de outros parece uma coisa tão boa, mas o Senhor recebeu. O Senhor recebeu o sacrifício que a irmã Neide está fazendo nessa noite, de estar aqui à frente comigo, porque houve um incidente assim que ela saiu daqui, e ela disse: eu estou muito nervosa, por que isso teve que acontecer hoje? E eu disse para ela: porque nós temos que servir esse Deus nos momentos bons e nos momentos ruins. Porque você já cantou várias vezes aqui na igreja, no louvor, dizendo que não importa as circunstâncias, eu te louvo, Senhor. Então o Senhor permite que certas coisas aconteçam, para nós termos a certeza que dele e para ele são todas as coisas. Amém, queridos? Eu quero desafiar todas as irmãs dos departamentos, a da Lídia, a todas as irmãs que se encontram aqui nesta noite, a realmente colocar a mão no arado, a realmente dizer para o Senhor: eis-me aqui. Nem que seja, Senhor, para apagar e acender a luz, nem que seja para dizer: irmã, quando for ter festa, eu ajudo a irmã a juntar o lixo, eu ajudo a irmã a varrer, eu ajudo a irmã a decorar. Irmã, e se for preciso, eu leio o versículo, e se for preciso, eu falo a palavra. Quando nós convidamos algumas irmãs que são novas no departamento, elas me disseram: irmã, chama as irmãs bem experientes. E eu disse para elas: um dia as irmãs que são experientes passaram igual vocês estão passando, pela primeira vez. Mas elas em nenhum momento me disseram: não, nós não queremos, nós não vamos fazer. E é isso que Deus quer de cada um de nós nessa noite. Eis-me aqui, Senhor, usa-me na tua obra. O Senhor não está dizendo que você precisa assumir o compromisso de ter um título na igreja, não é isso. Você não precisa ter nenhum tipo de compromisso ou de liderança. O que Deus quer é que você faça a obra dele, aqui e fora.
Lá fora tem que ser uma extensão. Eu não posso ser uma coordenadora que tem ousadia para falar no púlpito de domingo à noite e não ter a mesma ousadia para falar lá na minha casa com meu esposo e os meus filhos. Então, por isso que Deus quer um ex-me aqui de você, para você poder usar aqui e ser uma extensão para o seu lar, para ser uma extensão na faculdade, no trabalho e para os seus vizinhos. Porque a conduta cristã, a vida cristã, ela fala muito mais do que palavras. A palavra que mais pesa, que é mais importante, é a palavra do Senhor. Se você apenas pegar uma Bíblia e dar de presente para alguém e só dizer Deus abençoe, e depois, conforme aquela pessoa for ler a palavra e lembrar de você, e lembrar da sua vida, e lembrar das suas ações, e lembrar das suas atitudes, ela vai dizer: esse é o Deus que eu quero servir. Esse é o Deus que eu quero servir. Eu tenho que ter esse tipo de postura. Eu tenho que ter essa vida cristã. E quando você diz eis-me aqui para o Senhor, Ele te ajuda a realmente ter essa vida, a ter essa conduta. Porque quando nós dizemos eis-me aqui, Senhor, nós estamos nos colocando humildade diante do Senhor. E o Senhor abençoa a oração daquele que se coloca com humildade diante dele. Amém, igreja? Eu quero dizer que todos nós temos a responsabilidade de crescermos no trabalho do Senhor. Todos nós somos responsáveis não somente pelo nosso bem espiritual, mas pelo bem espiritual daqueles que estão ao nosso redor. Os nossos vizinhos, os nossos familiares, nossos amigos de trabalho. Nessa noite eu convido toda a igreja, assim, a partir de mim, que nós possamos realmente assumir o compromisso com o Senhor e dar esse passo de fé e realmente mudar o estilo de vida e termos uma vida como verdadeiros discípulos do Senhor. Discípulos que praticam as obras do Senhor, discípulos que creem em milagres, que é ousado. Isso é o que o Senhor quer de nós. Discípulo que se coloca como instrumento nas mãos do Senhor. Que possamos viver uma vida com propósito, à disposição do Senhor, para que Ele nos use onde e da maneira que Ele quiser. Que nessa noite eu e você, nossa oração, queridos, homens e mulheres, todos juntos, que a nossa oração seja: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Eu estou totalmente dependente do Senhor. Estou me colocando numa situação diante do Senhor de humildade e dizendo: eu não consigo nada. Eu não sei nada. Mas se eu me colocar diante do Senhor, o Senhor me capacita. O Senhor me reveste de sabedoria, me reveste de poder, me dá ousadia, porque tudo isso a palavra de Deus nos garante. É o que eu desejo para cada um nessa noite, que assim como o Senhor falou ao meu coração, me despertou para algo que muitas vezes estava adormecido lá dentro, e o Senhor falou comigo grandemente. Eu desejo que em nome de Jesus nessa noite possa falar ao coração de cada um. Amém, queridos? Gostaria de convidar o Renivaldo para orar no Ministério de Louvor. Fala Deus, irmãos. Fala Deus.
princípio, ela se achava desacreditada, incapaz de fazer, e o faz com uma primazia que só o céu pode responder assim: glória a Deus, muito obrigado, meu Deus, pela instrumentalidade da irmã Patrícia, muito obrigado, Deus. A mulher, de maneira sucinta, ela trouxe a fórmula da vitória, rápido assim: que sejamos usualmente conhecidos como homens e mulheres de Deus, que a ousadia do Espírito Santo de Deus seja uma coisa latente nas nossas vidas, e tudo quanto formos fazer, que o façamos debaixo da oração. Sucintamente, ela assim nos falou. Começamos esse culto a dizer: oração é amor. Cantamos qual é a qualidade do combustível do crente. A oração é o combustível do crente. Tu vais até onde você quer ir com Deus? Quanto de combustível nós iremos colocar nos nossos tanques espirituais? Nós precisamos falar com Deus, pedir a Ele autorização para, em nome dEle, fazermos e ver as coisas acontecerem. Que essa nossa agência, irmãos, seja conhecida como uma agência onde Deus opera de maneira milagrosamente. Esta obra hoje é um milagre visível aos meus olhos e aos seus olhos. Curve a sua cabeça.